Cara, acabei de ver um vídeo muito interessante onde é a mulher falando pro marido o sexo do bebê, né? Na verdade, é uma surpresa que ela tinha feito. E quando ele descobre o sexo do bebê, se não me engano, era uma menina, ele não demonstra nenhuma reação assim, ó, sabe? E aí, cara, a mulher começa a chorar, velho. Ela começa a chorar real, assim. E fala que esperava mais da reação dele, que tinha ali vários ideais de como ele poderia reagir e tudo isso foi muito contrário ao que ele demonstrou. E cara, isso me pegou muito, velho, porque isso acontece na nossa vida muitas vezes. E se a gente não aprender a lidar com isso, a gente vai se frustrar muito. E isso é muito perigoso, até mesmo para relacionamentos. Veja bem, a mulher criou um ideal na cabeça dela que não foi atingido. É igual quando, por exemplo, você é criança e aí você sabe que tem uma data muito importante chegando, o Natal, Dia das Crianças, é seu aniversário, e aí você cria um ideal assim de um dia muito top, muito legal, com todo mundo te dando vários presentes muito interessantes e super legais assim. Só que na verdade, quando chega o dia, sei lá, por algum motivo, sua mãe, seu pai não conseguem te dar o presente que você queria, por exemplo, aquele ideal não foi conquistado, aquele ideal não foi atingido com sucesso, sabe? E, cara, isso pega muito, mano, porque de verdade a gente fica triste, né? Porque a gente idealiza. E é aí que mora o perigo, porque quando a gente idealiza alguma coisa, quando isso não acontece, né? Quando essa idealização ela não é atingida de forma visual na nossa vida, né? Ou seja, quando a gente idealiza um amor perfeito, quando a gente idealiza um trabalho perfeito, quando a gente idealiza um parceiro perfeito por algum motivo, e a gente não tem isso, cara, isso é muito frustrante. Porque conforme você vai idealizando na sua cabeça, parte do seu cérebro acredita que aquilo já existe, sabe? E que o futuro é tão perfeito, tão lindo, que tá tudo certo, tá tudo numa boa. Mas quando isso não acontece, cara, é um choque, é um banho de água fria que a gente leva. E isso é muito perigoso, mano. Então, de verdade, essa idealização, ela vem do que, principalmente? Muito provavelmente, vou citar o caso que eu, de exemplo, né? Do casal, no caso. Cara, muito provavelmente essa mulher viu, antes de falar, né, pro marido, ao longo da vida dela, ela ouviu relatos de mulheres que falaram, que fizeram surpresas de como eles reagiram, de como os maridos reagiram, e como foi mágico, como foi lindo e tudo mais. Essa mulher provavelmente viu vídeos na internet de outras famílias reagindo a esse mesmo fato, né, a esse mesmo evento, e aí foi criando-se uma lucidez ali misturada com uma idealização, cara, porque a idealização ela é tão problemática na nossa cabeça, porque a idealização ela vem com uma gota de lucidez, uma outra gota de imaginação, certo? E aí, cara, você concorda que é perigoso porque eu posso imaginar o que eu quiser. E aí, eu tomar isso como verdade é muito perigoso, porque nem sempre o que a gente imagina acontece, sabe? Então, assim, isso é muito perigoso, né? E cabe aqui a nós, todos nós, fazer um filtro de como a gente quer viver a nossa vida. Porque idealizar, eu acho que faz um pouco parte do nosso DNA humano, sabe? Porque a gente idealiza muita coisa, né? A gente idealiza um futuro, a gente idealiza um relacionamento, a gente idealiza um trabalho, idealiza bens materiais e tá tudo bem. Mas tomar isso como verdade a ponto de se frustrar com a real chance, né, de acontecimentos que vão contra isso, cara, isso é muito verdade, é muito palpável, sabe, pra realidade nossa. Então eu acredito que o mais legal e o mais saudável muitas vezes a se fazer seja lidar com os sentimentos e não idealizar tal coisa a ponto de tomar aquilo como verdade, sabe? Claro, podemos idealizar um trabalho perfeito, podemos idealizar um relacionamento perfeito, até porque eu acredito que isso tem uma questão muito pessoal de metas também, né? Então, eu quero o meu relacionamento assim, eu quero o meu trabalho assim, eu quero o meu bem material assim, né? Então, eu acredito que isso seja até saudável até certo ponto. Mas pegar isso como verdade é um problema e também saber o que a gente quer idealizar. Ter níveis ali que não te colocam numa posição complicada mesmo pra lidar caso isso não aconteça, sabe? Então eu acredito que seja mais por esse nível, assim.